Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre duas entradas que eu fiz. Vou detalhar para você toda a parte técnica, por que eu fiz as entradas, quais eram as estratégias envolvidas nela, para que você possa aprender aí desse lado a aplicar nas suas operações do dia a dia, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, curte esse vídeo e no final deixa ali o seu comentário sobre o que você achou das entradas, se você já sabia todas as partes técnicas dessas entradas e se você curtiu, fechou? Então vamos lá. A primeira entrada que eu fiz foi uma entrada utilizando a retração na Godline. Então eu já vou analisar aqui o cenário junto com você antes de soltar o vídeo para você ver a entrada. Então, o que eu tinha aqui? Ó? Eu tinha uma Godline marcada, bem aqui. Ó. Então lembra aqui que a God são pelo menos 4 pavios, um do lado do outro, onde a gente consiga marcar com a nossa linha azul, tá? Lembrando do padrinho, e não pegue nenhum corpo de uma dessas velas que a gente está marcando. Então, entra certinho dentro disso daqui, ó. Pegou aqui, eu marquei a linha azul. Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavios, um do lado do outro, sem tocar no corpo das velas. Fechou? Então, ali a gente tem a marcação da nossa Godline. E aqui na frente, antes de acontecer a entrada, que foi nessa vela aqui a nossa entrada, antes dela acontecer, eu preciso ter um certo padrão. Que seria o quê? As últimas velas ter uma quantidade grande de pavio e pouco corpo. Que foi exatamente o que aconteceu com essa vela aqui e com essa também. Essa outra já não estava tão legal assim, mas essas duas e a movimentação da vela que eu fiz a entrada foram os critérios que eu utilizei para confirmar e falar, Pedro, pode entrar porque mesmo que dê loss, está dentro do padrão. E um outro detalhe bem interessante é a questão dela ter nascido abaixo da média. Então aqui a gente tem a nossa EMA 7 passando, né? E aí a vela nasce abaixo da EMA 7, ou seja, a EMA 7 ela vai servir também de resistência para essa vela tocar lá e voltar. O outro detalhe interessante é que a vela anterior ela termina vermelha, ou seja, eu não tenho um fluxo contrário. Ela está saindo, essa vela terminou vermelha, a outra está nascendo e está indo lá buscar. Então ela é a primeira vela, não tem uma sequência de velas verdes aqui para prejudicar a minha entrada, tá bom? Então vamos ver aqui a entrada acontecendo. Vamos lá. Ó, eu vi a movimentação, opa, vou voltar lá. Voltei lá, ó, ela deu uma retraída. A hora que ela retrai, sobe mais um pouquinho, volta e toca novamente. Presta atenção nessa movimentação, bem agora, ó. Desce, viu? Isso é o que eu chamo de retração, que você precisa ter em todas as suas entradas. A vela sobe, volta um pouquinho e toca novamente. Isso é retração. Então ela fez ó, várias vezes isso, a hora que ela toca de novo, eu falo, cara, é agora, vou fazer a minha entrada. Sem medo de ser feliz. Um detalhe, que a hora que eu venho e pego essa linha para fazer a marcação, eu tô olhando para esse ponto aqui, ó. Aqui atrás aqui, ó, tá vendo, ó? 4 pavios. E tem esse daqui também, ó, 4 pavios. Então são várias confluências que eu falei, cara, tá muito boa. Esse meu receio de entrar já de início foi a questão daquela vela anterior, essa vela aqui, ó. Porque geralmente eu pego esse padrão utilizando as últimas 3 velas. Então essa vela não estava dentro do padrão, mas essas duas estavam. Então por isso que eu estava meio receoso, mas a movimentação da vela foi muito linda. E eu tinha várias linhas Godlines para poder fazer essa entrada. E aí vamos acompanhar aqui junto, ó. A vela sobe, faz a movimentação ali e acaba descendo. Para quem tá pensando aí em dúvida, essa média que está passando aqui em cima, ela é a EMA 20. Então eu utilizo duas médias, a EMA 7, que é a roxa, e a EMA 20, que é essa vermelha. O ponto de entrada sempre vai ser a EMA 7, eu uso ela de suporte, mas a EMA 20 me ajuda a identificar melhor a tendência. Então finalizou essa primeira entrada, respeitou lindamente. Então um ponto crucial aí foi o padrão, né? As últimas duas velas com bastante pavio. Eu tinha duas Godline ali e a movimentação da vela que ela retraiu várias vezes. Isso ajudou bastante na hora da minha entrada, beleza? Então vamos para a segunda entrada. Deixa eu aqui analisar junto com vocês a minha segunda entrada. Só um minutinho, turma. Papá. Peguei aqui, ó. Essa foi a minha segunda entrada. Vamos fazer uma análise rápida aqui antes dela acontecer. Então, eu tenho aqui a minha linha amarela traçada lá embaixo, tá vendo? Ó? Bem aqui embaixo aqui, ó. Traçada a minha linha amarela. Um pouquinho mais para cima eu tenho a minha Godline, que está traçada bem aqui, ó. Essa Godline, ela acontece por conta desses pavios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavios. Um do lado do outro é o que a gente precisa.
de forma que não toque no corpo das velas. Temos ali uma guideline. Então tinha a minha linha amarela traçada lá embaixo e tinha também a minha guideline. Quando acontece esse movimento, olha o cenário. Então o que o mercado fez? Ele nasce com essa vela aqui, ó, uma vela de M5, ele tenta subir e aí ele desce tudo. Quando ele faz essa queda, eu tenho a possibilidade de um pullback para dar continuidade. Então essa vela verde, ela poderia vir até aqui em cima aqui, ó, fazer o pullback aqui, deixar um paviozão e descer. Mas não foi o que ela fez. O que ela fez? Ela rompeu novamente. Então aqui a gente tem o que um clássico, um padrão clássico, falso rompimento. Qual falso rompimento? Falso rompimento simples. Quando rompe com uma vela e a vela seguinte já rompe novamente. Beleza, então eu tenho um falso rompimento simples. O que eu preciso ter para confluenciar minha entrada em um falso rompimento simples? Falso rompimento simples, a melhor confluência que você pode ter é um histórico de zona. O que é histórico de zona? É quando você pega aquela linha onde você vai entrar. Nesse caso aqui, a que estava mais próximo da minha entrada seria a guideline. Então eu pego essa guideline aqui e vejo o respeito dela. Quando a gente analisa o respeito, olha o que acontece aqui. O preço toca e sobe. Toca, chega próximo, sobe. Toca, sobe. E assim ele vai fazendo cada um dos toques. Ou seja, essa zona aqui é uma zona de suporte, o preço toca e sobe. Então eu tenho um falso rompimento simples, a entrada que eu pretendo fazer aqui é um pullback de alta a favor do histórico de zona, que é também um suporte. Então eu tenho um histórico favorável. O que mais que eu posso, que eu tenho mais nessa entrada? Se você perceber aqui, ó, o que eu fiz? Eu tracei uma linha daqui de cima até aqui. Por quê? O ponto de entrada para você pegar um pullback, sempre o melhor ponto vai ser os 50%. Então eu medi os 50% dessa vela e ele estava bem aqui, ó, 50%. Eu já expliquei em outros vídeos dentro do meu treinamento, método Trader Improvável. Você aprende de forma bem detalhada todas essas partes técnicas mais minuciosas, a questão dos 50%. Todas as minhas entradas eu sempre busco a entrada nos 50%, seja da vela ou do movimento de rompimento. Então se você quiser aprender melhor isso mais detalhado, ser acompanhado por mim, aqui na bio, na descrição desse vídeo, você vai ter o link lá da minha bio e lá você vai trocar ideia comigo e vai cair para dentro para fazer o meu treinamento e aprender todos esses detalhes comigo. Um outro ponto bem interessante foi esse ponto de pivô. Um ponto de pivô meio feio, mas ainda assim era um ponto de pivô. O que é o ponto de pivô? A gente tem um topo, certo? E esse topo ele é rompido. Apesar de não ser o melhor rompimento, o rompimento ideal para a gente trabalhar com ponto de pivô seria mais ou menos assim, ó, onde o ponto de pivô ia casar bem certinho com 50%. Mas não tinha isso. Porém, não deixa de ter um ponto de pivô. Meio feio, mas tinha. Então é mais uma confluência. Então vamos somar aqui, ó. A gente tinha um ponto de pivô, o histórico de zona, esperando o toque nos 50% e tinha mais uma confluência ainda, que era a EMA 7. Então a vela nasce acima da média, vai usar a média também como suporte. Vamos acompanhar aqui essa entrada. Então a vela desce um pouquinho diferente da primeira entrada, vocês vão ver aqui junto comigo que não foi a entrada mais, a movimentação de vela mais perfeita. Então ela acaba dando uma explodida ali e eu faço a entrada do mesmo jeito por conta da quantidade de confluências. Olha lá, presta atenção, opa, explodiu. Aí eu fiz a entrada. Olha que ponto interessante. Olha onde ela vai lá, ó. Ela vai lá na minha linha amarela. O ponto que eu estava esperando seria aqui, ó, no 50%, mas ela vai lá na linha amarela. E tem um detalhe bem importante que nessa tela aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas ali atrás ele tinha um fundo em M15 bem certinho nessa linha amarela. Então aquele fundo ali de trás também serviu de confluência para mim fazer essa entrada, tá? Então vamos analisar aqui. Você viu que ela deu aquela explodida lá, eu peguei a entrada acreditando na volta. Geralmente eu não trabalho com esse tipo de movimentação, porque explosão é muito fácil ela explodir e ir embora, descer, descambar e a gente acabar perdendo a entrada. Como tinha muita confluência, histórico de zona, ponto de pivô, falso rompimento simples, 50%, EMA 7, era muita coisa para eu não fazer essa entrada, tá? Então por isso que eu decidi fazer e como você pode perceber, ela respeitou lindamente, reverteu lindamente. Tem um último detalhe aqui que vale a pena ressaltar para você e que poucas pessoas acabam olhando. Se você pegar uma análise mais ampla, esses três quadrados aqui, ó, retângulos, eles são uma vela de M15, tá? Então essa vela de M15, ela nasce ali em cima e ela começa a descer, ela nasce, vamos ver se eu consigo encontrar o ponto aqui, onde a gente consegue dar uma olhada em toda a vela, lá, ó. Ela nasce aqui, certo? Ela desce e sobe. Olha que interessante isso. No momento da minha entrada, essa vela de M15 estava dentro desse padrão aqui, ó. Ou seja, ela desceu tudo
mas ela estava fazendo a retração. Se você depois pegar o seu gráfico e levar lá para dar uma olhada no gráfico M15, você vai ver que a maioria das velas de 15 minutos, elas deixam pavio, seja em cima ou embaixo. Então essa vela também ia deixar pavio. Isso também ajudou na minha entrada. Claro que para você ter essa análise, você vai levar um certo tempo até conseguir ver tudo isso que eu estou te passando. Mas claro que com treinamento e acompanhamento acaba ficando mais fácil, tá bom? Então hoje é isso, esse vídeo era para te mostrar essas duas entradas. Então a primeira foi retração na Godline, a segunda foi falso rompimento simples, foi uma entrada uma entrada com uma mão de 30 e a outra com os soros dessa entrada. Beleza? Então espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se ainda não é inscrito, já se inscreve, me acompanha lá também no Instagram, que eu compartilho conteúdo diariamente. E é isso, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.